que tem sido mais importante para você? Não adianta você querer tirar o lugar que é de Deus para qualquer outra coisa. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que tudo passa. A nossa vida é como a erva, né? Que pela manhã nasce, à tarde ela já começa a ficar meio assim, né? Esmorecida, e à noite já se seca e morre. A nossa vida é passageira. Os teus bens, a palavra de Deus relata que a ferrugem pode consumir, a traça pode roer, mas o que Deus tem preparado para nós, irmãos, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, ninguém poderá tirar aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Só há uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida. Não pense que é o inimigo das nossas almas, não. Porque muitas das vezes o crente, ele fica muito preocupado com o inimigo, né? Falando do inimigo, tudo ele atribui ao inimigo. Você sabe quem que pode impedir o agir de Deus na tua vida? Você mesmo. Só você pode impedir de Deus agir na tua vida, só você. Se você não crer, a glória de Deus não vai ser revelada na tua vida. Se você não abrir mão de certas coisas, como Jesus falou para aquele jovem, se você não abrir mão, você não poderá ter contato direto com Deus também. Então só você, irmãos, pode abrir ou fechar a porta da graça de Deus na tua vida. Mas se você, ao contrário daquele jovem, nessa noite, irmãos, eu não sei qual foi a palavra que você entrou por essas portas para ouvir. Talvez você tenha entrado por essas portas nesta noite para ouvir que Deus tem uma grande vitória para te dar. Creia, Deus tem uma grande vitória para te dar, sim. Mas para essa vitória acontecer na tua vida, muitas das vezes é necessário você renunciar a algo. É necessário você abrir mão de algo na tua vida. Lá em Lucas também, capítulo 9, diz a palavra de Deus que Jesus põe à prova a multidão que o ouve. A palavra de Deus diz que Jesus estava cercado de uma grande multidão, muitas pessoas em volta dele. E a palavra diz que ele põe aquela multidão à prova. Ele fala assim: olha, as raposas têm ninhos, né? Tem covis, as andorinhas têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus põe a fé daquelas pessoas à prova. E muitas das vezes é o que acontece em nossa vida. A nossa fé, ela é posta à prova. E quando nós começamos a ser provados por Deus, nós não entendemos. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Senhor, por que disso na minha vida? Mas a palavra diz que Deus não permite prova que nós não possamos suportar. Com a prova ele já manda o escape e manda o livramento para as nossas vidas. Amém, irmãos? E quando Jesus, ele prova aquele jovem, o jovem, ele deu uma demonstração de que ele não estava preparado para servir a Jesus, porque ele ficou triste. Em outros evangelhos diz a palavra que aquele jovem, ele retirou-se da presença de Jesus. Simplesmente ele saiu da presença de Jesus. Irmãos, para nós estarmos aqui cultuando, né, nós não devemos vir cultuar o Senhor, não devemos vir louvar ao Senhor somente quando as coisas estão do jeito que a gente quer, não. Ah, tá tudo
está tudo do jeito que eu quero. Agora eu vou ir, agora eu vou cantar. Mas muitas das vezes o momento de Deus trabalhar em nossas vidas é nesse momento, quando nós somos confrontados. E quando a palavra de Deus ela confronta o nosso coração, que a palavra vem de encontro às nossas vidas, e nós sentimos, poxa, mas Deus está exigindo de mim, Deus quer que eu abra a mão, o Senhor quer que eu abra a mão. Ah, meu Deus, mas eu não vou abrir mão. Mas eu falo para você nesta noite, nada do que nós fazemos para Deus é muito. Nada é muito. Sabe por quê? Deus ele fez o máximo pelas nossas vidas. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos direito à vida eterna. Porque desde que Deus criou o homem, ele fez o homem com propósito para a vida eterna. Mas o homem escolheu o pecado. O homem escolheu satisfazer a sua vontade. E daí foi rompida a vida eterna na humanidade. Mas Deus olhou para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz a palavra, que ele deu o seu único filho para morrer pelas nossas vidas. E nós, irmãos, o que nós podemos dar para Deus? Nós vemos muitos lugares aí onde é ministrado sobre dar, né, a sua melhor oferta. Pega em teu carro e dê. Amém, os irmãos sentiram o desejo dele. Mas aqui nós não estamos pedindo isso. Nesta noite Deus não está te pedindo isso. Deus está te pedindo a tua vida como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Deus ele está te pedindo por inteiro. O Senhor ele não quer, irmãos, nos dividir com nada. Ele não quer nos dividir. Ele não quer que nós estejamos aqui louvando a Ele, mas o nosso pensamento esteja lá fora, esteja na nossa casa, esteja na nossa família, no nosso trabalho. Não! Deus quer que você se entregue por inteiro na presença dele. Deus te quer por inteiro. Mas quando Jesus fala com aquele jovem que ele queria mais daquele jovem, olha, ainda te falta uma coisa, ainda te falta algo. Eu creio que na minha vida ainda falta algo. Eu creio que na tua vida também ainda falta algo, irmãos. Ainda falta algo. Eu estou sentindo, irmãos, o Espírito Santo nessa noite trabalhando em nossas vidas. O Espírito Santo atuando aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, que você possa elevar agora o teu pensamento ao Senhor e falar, meu Deus, o que está faltando? Ou talvez o Espírito Santo já esteja falando com você aí. O que está faltando na tua vida, o que está precisando, o que Ele está querendo na tua vida. Começa a abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Sabe por quê, irmãos? Não vamos ser hipócritas. Tem coisa em nossas vidas que para nós nos desprendermos dói. Essa é a verdade. Tem coisas em nossas vidas que para nós abrirmos mão dói, machuca. Nós não gostaríamos de abrir mão, não é verdade? Mas é necessário, irmãos. É necessário nós amarmos mais a Deus. É necessário nós nos entregarmos mais ao Senhor. Amém? Mas que nós, ainda que você venha estar sentindo dor, Senhor, eu não estou conseguindo, né? Porque muitas das vezes, irmãos, é necessário nós perdoarmos alguém. É necessário nós perdoarmos. É necessário nós entendermos alguém, né? A gente olha e não consegue
fizermos, se você determinar na tua vida, se eu determinar na minha vida, a obra vai ser feita e o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser exaltado na nossa vida, irmãos, porque é para a glória dele. Nós entramos por essas portas, nós viemos na casa do Senhor, porque Deus tem coisas a fazer em nossas vidas. Não estamos aqui simplesmente porque somos bonzinhos, porque aquele jovem, só por ele observar os mandamentos, só por ele conhecer a palavra, ele achou que já estava tudo bom na vida dele. Quantas das vezes o comodismo, o dia a dia, não nos deixa ver que ainda falta algo. Amém, irmãos? Senhor, mas eu estou toda quarta, eu estou todo domingo, Senhor, eu estou na igreja, eu estou caminhando. Ficamos o quê? Acomodados, como aquele jovem estava. Mas nesta noite, irmãos, pode acontecer duas coisas aqui. Ou você sair triste, como aquele jovem saiu, não querer ouvir a voz de Deus, não querer abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Ou pode acontecer uma coisa maravilhosa, barreiras caírem por terra aqui nesta noite. Irmãos, eu estou falando de coisas espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele está falando no meu coração sobre coisas espirituais. Eu não estou falando sobre coisas físicas, não. São barreiras espirituais que se põem entre nós e o nosso Deus. Barreiras que vêm, irmãos, para muitas das vezes tirar a nossa sensibilidade, que nós não conseguimos sentir Deus trabalhar em nossas vidas. Mas eu creio nesta noite, se você quiser, se você abrir o teu coração, nós vamos estar orando e Deus vai estar trabalhando. Feche os teus olhos. Se você sentir desejo de levantar a tua mão ou de colocar a tua mão no coração, aquilo que o Espírito Santo tocar. Se você sentir desejo de orar alto, você ora. Se você sentir desejo de orar só com Deus, nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido que está no céu, Senhor, Tu tem falado conosco, Pai, nesta noite, sobre uma palavra, Pai, que tem confrontado. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, o Senhor tem confrontado a nossa alma, a nossa vontade aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, Deus, eu creio que muralhas estão caindo por terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, o desejo pelas coisas que não são Tuas, que o Teu Espírito nesta noite pode estar operando, pode estar libertando, Senhor, as nossas vidas, libertando as nossas mentes, libertando os nossos corações. Meu Deus, nesta noite eu creio que o Senhor estará agindo, meu Pai, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor, porque a Tua palavra diz que todos quanto ouvem a Tua voz, para que não endureçam os seus corações. Meu Deus, nós não vamos fazer conforme aquele jovem fez, que ficou triste, Senhor, e deu as costas para a Tua palavra. Mas em nome de Jesus, Pai, nós recebemos a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, que aquela área da nossa vida, Senhor, a qual nós não temos conseguido dominar, a qual nós não temos conseguido ser fiéis a Ti, que a partir de hoje, Deus, tudo se faça diferente nas nossas vidas. Pai, que haja mudança, que haja transformação, que haja libertação, Senhor, que haja novidade de vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, continua neste lugar, abençoando cada vida que entrou por essas portas, Senhor, e cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigada, em nome de Jesus.
e amém.